Se você já tentou fazer um quadrinho, talvez você não tenha se ligado em uma coisa muito importante que vai além do básico que a gente imagina, que é geralmente fazer uma boa história e fazer um desenho bonito, que é definir uma meta, ou no caso, um prazo para aquele quadrinho estar pronto. Hey galera, meu nome é Jason, eu sou ilustrador quadrinista e nessa série aqui eu compartilho com vocês basicamente as coisas que eu faço, né? As etapas que eu utilizo para poder fazer os meus quadrinhos, os meus mangás, principalmente focando no quadrinho que eu estou produzindo atualmente, que é a continuação de Makaimei. O nome é Makaimei Swarga, né? O fim do Reino Celeste, de subtítulo aí. Nesse vídeo aqui eu vou retroceder um pouco a linha que eu estava seguindo, né, de produção, para voltar a falar de prazo e meta. E o objetivo disso, né, o motivo, aliás, pelo qual eu tô falando disso, é porque eu finalmente, aqui estão dentro das páginas, eu finalmente terminei de fazer o storyboard de Makaimei Swarga, cara. Demorou mais de um ano para fazer isso, são quase 250 páginas de história, então você entende o motivo pelo qual demorou, e eu quero falar um pouco sobre isso, sobre prazo, sobre produção, para a gente conversar um pouco mais a fundo dessa parte, porque eu falei sobre isso lá no vídeo de planejamento. Caso você não tenha visto, clica aqui nos cards e acompanha a série desde o começo, porque tem uma progressão para você ir entendendo tudo. Mas eu falei meio que por cima, vamos aqui abordar o assunto mais aprofundadamente. Então, né, começando aqui com a notícia, eu comecei a trabalhar em Makaimei Swarga em 2020 e você provavelmente sabe o que aconteceu em 2020, né? Pandemia. E por conta da pandemia e de vários trabalhos que eu tive também, eu peguei muitas encomendas, continuo pegando, aliás, muitas encomendas, eu não consegui me focar em Makaimei Swarga o tanto quanto eu gostaria. E se você já viu o vídeo onde eu falei sobre storyboard, o primeiro, você sabe que eu não faço o storyboard da maneira certa, no caso, né? Que seria você fazer ele o mais simples possível. Eu faço um storyboard ali, como eu já tenho certa experiência e tudo mais, eu faço um storyboard que ele tem bem mais detalhes porque eu escaneio ele e arte finalizo as páginas no computador. Então eu preciso que ele tenha mais detalhes para eu poder usar ele como base para fazer a página no digital. Então isso faz com que o storyboard, o meu storyboard, o storyboard de Makai, ele leve muito mais tempo para ser feito do que o habitual. E por conta disso eu acabei demorando bem mais para conseguir fazer ele. Devido à pandemia e várias coisas assim, eu não consegui cumprir a minha meta inicial, que era terminar o storyboard ainda em 2020, né? De preferência na metade do ano, já que eu comecei ele ali, se eu não me engano, por março. E eu tava meio que na cabeça, né, que o meu prazo seria parecido com os prazos dos meus storyboards antigos, né? Eu não tinha colocado na minha cabeça ainda que eu tava fazendo storyboard de uma maneira completamente nova, diferente de como eu fazia antes, que era realmente o jeito mais certo, digamos assim, que é fazer o storyboard mais simples e tal. Então minha meta era definida com base nisso. Mesmo depois que eu decidi que ia fazer no digital e que o storyboard ia ser mais detalhado, né, que isso aconteceu mais pra frente, quando eu comecei a trabalhar em Makaimei Swarga eu não tinha ainda essa mesa aqui, né, eu não tinha ainda esse monitor, então eu não sabia se eu ia conseguir desenhar no digital. Eu já queria, mas na mesinha pequena, na mesa digitalizadora eu não conseguia ainda ter a mesma qualidade e mesma velocidade de produção, que era uma coisa que me incomodava bastante também. Eu demorava bastante para fazer nela. Então eu defini um prazo que não batia muito ali com a realidade que eu estava seguindo nesse projeto especificamente, porque ele é um projeto diferente dos que eu havia feito antes. E também eu não sabia quantas páginas essa belezinha ia dar. Eu chutava que ia ter 170 páginas, porque esse volume, o primeiro volume de Makai com a primeira história, tem 150 páginas de história e mais alguns extras no volume. Mas contando história, que é o que a gente faz storyboard, tem 150. Eu queria algo mais ou menos do mesmo tamanho. Bem, tem 100 páginas a mais só. Ficou no final. E eu acabei levando muito mais tempo para produzir. Aí você pode estar me perguntando, mas Jason, eu vi que já está lançado o Makaimei Swarga. Então você fez as páginas mesmo antes de terminar o storyboard? Sim, eu fiz. O que aconteceu foi que o ano estava passando, de 2020, e eu não estava conseguindo me concentrar para fazer a história. A história não estava saindo. Essa foi uma das histórias mais desafiadoras que eu já fiz em toda a minha vida, Makaimei Swarga. Eu espero que isso se converta numa história boa e agradável de se ler, né? É isso que todo autor espera. E então eu decidi que eu ia
aproveitar melhor o meu tempo se eu começasse já a produzir as páginas. Porque a produção das páginas, eu sei que quem está acompanhando essa série está ansioso para chegar na parte realmente de colocar a mão na massa e produzir a página em si, mas a produção das páginas ela é algo um pouco mais mecânico. Como todo o meu processo mental de criação da história, das cenas e coisa do tipo é feito até o storyboard, quando eu vou fazer a página em si, basicamente eu estou só contornando, eu não estou pensando, eu não estou criando muito mais em cima daquilo. Às vezes uma criaçãozinha ou outra, coisa de design, coisa de composição de cena, um detalhe no cenário, algo... Não são coisas que realmente me engajam muito mentalmente, realmente é mais a parte ali mecânica de desenhar. Então, como eu não estava com cabeça para criar a história, para desenvolver aquilo, mesmo que eu já tivesse o roteiro escrito, isso é muito importante, eu já falei isso aqui no vídeo de roteiro, mesmo que eu tivesse o roteiro escrito, estava difícil passar e transmitir aquilo realmente para a página de quadrinho, que é o que a gente faz no storyboard. E a partir daí eu falei, vou fazer as páginas aqui, porque eu preciso entregar isso para Conrad, e Maca e-mail, tanto esse daqui, esse volume aqui, quanto o Swarga, que também foi pensado em um volume fechado, por ter muitas páginas, foi dividido em capítulos. Então virou meio que uma minissérie pela Conrad, né? Então esse volume aqui foi dividido em 9 capítulos e o Macamei Swarga vai ser dividido em 15, eu acho. Acho que ficou com 15 no final. As 250 páginas. Vai ser dividido em 15 capítulos. Então meio que eu tinha essa brecha para poder entregar os primeiros capítulos sem ter terminado os últimos. O problema de fazer isso e o problema de fazer séries, meu caro amigo que acompanha o canal, é exatamente que, como eu já tinha pronto esses capítulos, já tinha enviado para a editora, eles já estão publicados, se eu percebo algo no final que eu coloquei no começo errado e que me complica no final, eu tenho que me virar, porque eu não posso alterar aqueles capítulos que já estão prontos e publicados. Que é algo que realmente deveria, vamos dizer, quando você faz o storyboard completo, você consegue fazer e modificar com mais facilidade. E, sim, aconteceu isso. Então não vá achando que, não, mas Jason já é experiente, ele já lançou uma porrada de quadrinhos, e ele não comete mais esse tipo de erro. Cara, esse erro acontece com todo mundo. Então eu tive que me virar. Teve coisas que eu gostaria de poder alterar nos primeiros capítulos, mas que já foram publicados, já foram lidos, não daria para eu alterar, então... Se vira, mano. Vai, faz aí no final, vê o que você vai fazer, você não pode alterar o que já foi publicado. Inclusive, aconteceu até, como eu estou fazendo uma continuação desse volume, aconteceu até de eu fazer um pequeno retcon nesse volume aqui. Na versão da Conrad tem uma página, duas. Acho que são 2 páginas a mais nesse volume aqui, para fazer um gancho melhor para a continuação. Não é uma alteração que tipo assim, eu li aqui o seu volume físico, eu apoiei no Catarse e tal, eu li o físico, eu não vou entender então as coisas, porque não é uma coisinha boba, é só para realmente ter um ganchinho a mais ali para eu poder contar a continuação mais apropriadamente, sem precisar fazer todo um flashback, etc. Então, esse é o grande problema de fazer desse modelo que eu fiz, que foi não terminar o storyboard e já começar a produção das páginas. Depois que eu já tinha alguns capítulos prontos para poder enviar para a Conrad e ficar com um certo tempo, vamos dizer assim, tempo tranquilo, sem precisar correr para enviar mais capítulos prontos para ele, eu pude voltar e me concentrar, me acalmar e voltar a fazer o storyboard. Foi isso que eu fiz até terminar. E eu terminei, muito recentemente, terminei aí essa semana mesmo. A semana da data de publicação desse vídeo eu terminei. Foi 1 ano trabalhando nisso, cara. E agora eu tenho eu tenho até o final do ano, ou talvez até um pouco do começo do ano que vem para terminar de fato, para desenhar as páginas em si, fazer tons de cinza, falas, toda a edição, toda a diagramação para poder publicar e você poder ler. Então vamos falar aqui sobre como definir um prazo para a sua história. Porque eu defini um prazo e esse prazo foi irrealista com base no tempo que eu levava. Então, quando você define um prazo, ele te ajuda muito a se manter focado para poder trabalhar na sua história. Porém, ao mesmo tempo, você tem que ter uma noção muito grande do seu nível de produção no momento para poder ter certeza que esse prazo é realista e não acontecer como aconteceu comigo. A gente aprende com exemplo bom e com exemplo ruim também. Então, se você sabe, por exemplo, que você desenha uma página por dia, você leva um dia para desenhar uma página, você não pode dizer que você vai terminar uma história de 35 páginas
em um mês, porque um mês tem no máximo 30 dias. Então, mesmo que você desenhe uma página todo dia, que é o seu ritmo, você vai fazer no máximo 30 páginas em um mês. Isso sem a gente contar com todas as outras etapas que envolvem fazer um quadrinho. Sempre estipule um prazo, porque ele te ajuda a se manter focado, a fazer aquilo dentro de um tempo limite, porque senão a gente corre o risco de acabar procrastinando. Palavra grande, palavra difícil. A gente acaba correndo o risco de ficar aqui descendo a linha do Instagram até 2018 para ver o que os nossos amigos postaram e etc, e videozinho de gato. E a gente não faz o quadrinho porque a gente não tem um prazo, uma data que a gente fale, esse dia meu mangá tem que estar pronto. Muitas vezes, quando a gente faz por a gente é produtor independente, não existe isso. Mas quando você vai fazer, por exemplo, para um concurso, no meu caso que eu tinha que enviar para a editora, você tem um prazo determinado e você tem que trabalhar com ele. Se você, fazendo por conta própria, já estabelecer um prazo e se tentar se forçar, tentar se obrigar a cumprir esse prazo, você vai estar muito mais preparado para participar de concursos, para publicar com editoras, ou mesmo para você ter uma fidelização dos seus leitores, que é você, por exemplo, postar um capítulo da sua história todo mês ou a cada 2 meses, como eu estava fazendo com o Hooligan, né? No começo eu fiz mensal, depois eu fiz a cada 2 meses. E isso ajuda o leitor a saber que a cada 2 meses ele vai ter um capítulo novo da sua história para ler. Para isso você precisa de prazo e precisa saber quanto tempo você leva para produzir aquele seu mangá. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo. Lembre-se, acompanhe o resto da série, tem vários vídeos interessantes, um pouco mais práticos do que esse. Se eu quis contar um pouco mais realmente do making of aqui, do background da produção dos meus mangás, para você entender um pouco como funciona, como eu faço, que é uma parte do objetivo dessa série aqui. Eu vou trazer outros vídeos mais técnicos de novo, igual eu fiz, por exemplo, o último de storyboard, que ficou bem legal, onde eu realmente mostrei meu storyboard e fui conversando com vocês sobre algumas decisões que eu tomei. Eu pretendo fazer mais isso, porque como a maior parte da minha criação é dentro do storyboard, então eu tenho como falar mais coisas ao redor do storyboard até a gente poder finalmente passar para a produção da página em si, que eu sei que vocês estão ansiosos para ver. Então deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu! Falou, é nóis!